Salve, gente! Tá começando o Play na Perifa Podcast, um podcast que respira a cultura que emana das periferias. Esta é uma ação realizada pelo projeto Arte e Cultura nas Periferias, executado pela Casa Pequeno Davi, em parceria com a Cajamã e financiado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública através do Fundo de Direitos Difusos. No episódio de hoje, o nosso Mike está pronto para trazer as vozes que estão presentes nas fronteiras mais sagradas da cultura hip hop. A gente vai falar sobre as batalhas de rima nas praças e nas ruas. É na praça que a galera se encontra, vindo de diferentes pontos das cidades, e é um coração pulsante da cultura hip hop, sendo um território educativo e um espaço de pertencimento. Play na Perifa Podcast. E no episódio de hoje, que todo mundo que está ouvindo, fiquem à vontade para compartilhar, para mandar para a galera, para mandar para os amigos, para as amigas. A gente trouxe quem vive isso na pele. Quem está com a gente é a psicoterapeuta e produtora cultural Alicia Lopes. Ela integra a organização da Batalha do Coqueiral em João Pessoa desde 2019. Bem-vinda, Alicia. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Eu agradeço pelo convite, primeiramente, né? E aí, estou muito feliz de estar aqui participando dessa missão de fortalecimento, mais uma missão de fortalecimento à nossa cultura, na arte de rua, né? Massa. Quem também chega junto e representando a Batalha das Quebradas é Big Smoke. Ele é artista do rap campinense, membro do grupo Cotidiano, é apresentador da Batalha das Quebradas, atua com os elementos do hip hop como organizador de batalha de rima e slam, levando conhecimento às escolas. Bem-vindo aí, Big Smoke, ao nosso podcast. É isso, boa noite aí pra geral, certo? Só agradecendo mesmo o convite aí, muito feliz de estar participando, certo? E vamos que vamos pra gente mostrar cada vez mais a nossa força aí na rua, certo? Vai ser massa. Vai ser massa. Então, para a gente começar aqui a nossa rodada, nossa troca de ideias aqui, eu quero trazer uma questão aqui para vocês, Para quem não conhece, a primeira coisa, tem muita gente que está ouvindo a gente que nunca foi numa batalha de MCs, no slam. Então, eu quero pedir para que vocês falem um pouco, de o que são as batalhas, e como é que foi que nasceu a Batalha do Coqueiral e como nasceu também a Batalha das Quebradas. Massa, eu posso começar? Assim, eu costumo dizer, e até tem grito de batalha com isso, que é uma concentração de gangue, a batalha ali, onde jovens periféricos se reúnem pra gente fazer a cultura do hip hop, do rap, presente, com freestyle, com roda, com muita rima, onde muita gente, ela deixa de lado sua vida pessoal e as correrias, os problemas da vida, e tá ali despejando o ódio nas rimas, com muita cultura, e isso, querendo ou não, muda muitas vidas, Ou seja, já mudou várias vidas aí pelo Brasil e pelo mundo. Eu acredito que o freestyle é basicamente isso, falando por parte, assim, da parte técnica, Porque a batalha de rimas, se for falar na parte técnica, ela é 2 MCs, ali numa chave de MCs tradicional, 8 MCs ou 12 ou 16, Outras batalhas fazem com 32, 38, mas o clássico mesmo são 8, 12 ou 16 MCs, E cada um duela até chegar às finais, E ali garante sua premiação, a sua folhinha. E a plateia é a galera que faz parte do movimento, Onde passa a vibe, onde grita pros MC, pras rimas deles, E é onde os MC onde se sente confortável, acolhido na cena do hip hop. Massa. Sim, faltou só como surgiu as batalhas, Sim. Como é que surgiu a Batalha das Quebradas? Massa, a Batalha das Quebradas, ela surgiu no ano de 2019. Na época, rolava a Batalha da Marvel no Açude Novo, Na época era abandonada ali o espaço. E a gente colava lá com a roda cultural, toda terça-feira. Só que a batalha foi dando aquela morgada com o passar do tempo. Era uma terça sim, uma terça não. Foi aí que o Mano Zero, Zero MC, ele fundou a Batalha das Quebradas. Nas terças que não tinha a Batalha da Marvel. Aí quando acabou ali a Batalha da Marvel, veio a pandemia, ali.
já tinha rolado algumas edições, se eu não me engano foram 10 edições. Na época eu não fazia parte da organização, era só zero mesmo. Eu era MC, eu rimava lá. E depois da pandemia, ali pelo ano de 2022, quando voltou, né? A gente voltou pesado. E na época, eu, o Zero e o Lose, a gente tinha um grupo de rap, né? Ainda tem, no caso. Aí a gente juntou, fez essa força e começou a fazer batalha toda terça-feira, né? Onde só existia a Batalha das Quebradas até então, na época. E a gente foi ganhando essa força que a gente tá aí até hoje. Beleza, e Alicia, pra tu, assim, né? O que é que representa uma batalha também, né? Uma batalha de rima, uma batalha de MCs, e como é que surgiu também o Queiral? A batalha de MCs, né, a batalha de rap, ela é um evento que o objetivo maior dela ali é proporcionar o duelo de MCs. E aí o duelo de MCs, como o Big falou, tem toda a parte de uma chave para chegar a um campeão, com esse campeão escolhido por jurados e pela plateia, para quem tem a melhor rima, né? E aí, por ser um evento, a batalha de rima, não só existe o duelo de MCs. A gente também, para incrementar, né, o evento, para fortalecer a cultura hip hop, a gente também sempre tenta trazer nas batalhas declamação de poesias com slam, o microfone aberto, apresentações de movimentos culturais, break. É um ambiente que muitas vezes está ali rodeado pelo picho, pelo grafite. Então, é um evento de união dos 4 elementos. Eu acredito que seja assim. E aí, geralmente, é semanal. Em João Pessoa mesmo, os bairros mais periféricos, tinha um tempo atrás que quase todos mesmo tinham uma batalha. Cada bairro tinha sua batalha ali. E aí, o dia da Batalha do Coqueiral é nas quartas-feiras. E surgiu assim, né? Surgiu numa quarta-feira. Eu não fiz parte da fundação da batalha enquanto organizadora. Mas pelos que estão na organização até hoje, que fizeram parte, né, desse começo, foi tipo isso. Juntou uma galera perto de um poste onde tinha energia acessível e ligaram a caixa de som, botaram os beats para rodar e foram rimando, né? E aí esse evento começou a se repetir todas as quartas-feiras lá no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, onde fica a Praça do Coqueiral, né? Que é o nome da batalha por conta do nome da praça. A Praça Helen Lúcia, que é conhecida como Praça do Coqueiral. Aí eu comecei a colar na batalha como plateia. Na época, foi em 2018, né? Julho de 2018 que surgiu a batalha. E aí foi crescendo, ganhando muita visibilidade, muita plateia. E aí eu comecei a frequentar a batalha como plateia mesmo. E em 2019, eu não estava na organização ainda do Coqueiral, porém eu estava dando retomada à Batalha do Castelo, que eu morava na época no bairro do Castelo Branco. E aí a gente retomou a batalha que estava inativa há muito tempo, a galera da organização já não estava mais no bairro. E a gente começou também numa praça, lá na subida da comunidade Santa Clara, na ladeira ali, tem uma praça, que é a Praça de Aleixo. A gente começou lá a Batalha do Castelo também, e aí foi onde rolou muita troca também. A galera que colava no Coqueiral também colava no Castelo, a galera que colava no Castelo ia pro Coqueiral, eu sempre estava num canto e no outro. E aí quando eu me mudei para Mangabeira, eu fui convidada, né, pela galera que eu já estava próxima, assim, parceira, amiga da organização, e aí comecei a colar como organizadora. E aí o desenvolvimento mesmo da batalha foi entre 2018 e 2019. O começo da batalha já foi bem alavancado. Eu considero assim que é uma batalha que tem uma das maiores plateias mesmo, assim, mesmo quando é fraco, tem bastante gente colando. Atualmente eu estou organizando de longe, inclusive, mas eu sempre fico acompanhando as mídias. E aí eu sinto que essa adesão da galera às vezes diminui um pouco, dependendo também do nível de instiga da organização, né? Que quando a gente tá de boa para organizar, para fazer um evento massa, a galera cola mais. Quando tem um som bom, né? Quando tem atração massa, parceria boa, muitos MCs para rimar, sempre tem uma adesão melhor. Mas eu sinto que a plateia do Coqueiral, ela nunca abandonou mesmo a batalha, sabe? Tu tocou num assunto que, com relação à galera que chega junto, né? Que se torna um público mesmo que começa a frequentar semanalmente ou quinzenalmente na frequência da que a batalha existe. E aí tu traz a tua experiência de ser, que era até então frequentador e passou a ser da organização.
E aí eu queria saber de vocês como é também essa adesão mesmo da galera, né? Galera que começa a frequentar, começa a chegar junto, fica amiga se aproxima, e aí começa a adesão mesmo de quem tá também morando próximo, né? Tu trouxe uma experiência real, né, que é a tua, né? E aí como é que é essa adesão lá nas quebradas, Big, também? Então, é a mesma coisa que rola no coqueiro. Acho que acredito que em toda batalha que existe no Brasil, né? Tipo, muita gente acompanha as batalhas pela internet, né? Hoje em dia muito pelo TikTok, gosta muito e muitas vezes não sabe que rola na cidade, tá ligado? E quando descobre, pô, é muito massa. Muita gente já chegou na minha, assim, perguntando, agradecendo, pô, não sabia que rolava batalha aqui na cidade. E é muito massa saber que a galera tá colando mesmo por conta disso, né? Dessa furada de bolha que as batalhas rolou, né? Nos últimos tempos pra cá, assim. E como a gente faz a batalha das quebradas no centro, né? Assim, mais ou menos próximo ali do Açude Velho, do Açude Novo, a gente mudou de local algumas vezes. E, tipo, muita gente que mora ali perto do centro, né, que cola na rua, que é pichador, que é grafiteiro, sempre faz acontecer muito esse movimento, né, ajuda bastante, né. Muitas vezes um grafiteiro e pá, que não, às vezes não rima, mas faz uma folhinha muito massa, tá ligado? E chega junto, tá ligado? E é mais ou menos isso, eu acredito que seja assim em toda batalha, tá ligado? Massa, Big. E também pensando um pouco nessa questão de como a sociedade vê, né, a ocupação das praças pelo movimento hip hop. Muitas vezes, né, vê de uma forma negativa, né, associar a criminalização, né, na experiência de vocês, né, nessa coisa de organizar e de realizar as batalhas. Como é a relação com a comunidade, com os moradores? Assim, como é que é essa relação com a galera que mora no entorno da batalha? Alice, se quiser ir começando, falando. Assim, eu acho que a batalha, ela é para todos os públicos, mas o público que é mais, assim, presente e que se identifica mais com o evento é a juventude, né? Então, tipo assim, tudo que a juventude das periferias estiver fazendo vai ser vista com maus olhos pela sociedade. Então, nas batalhas não é diferente, não. A gente percebe isso. Depende muito, assim, tem vezes que chega alguém de outras faixas etárias, de outra classe social, acha massa, acha interessante, porque vê ali um monte de jovem sentado, prestando atenção numa coisa, intertido com uma parada. E aí tem gente que acha massa, tem gente que vê que é rap, tem gente que vê que tá falando tudo sobre o que a cultura hip hop é construída, né? Que sofre muito preconceito, aí tem gente que vê e já discrimina as pessoas do entorno, né? As pessoas, os moradores. Aí tem esses dois lados. Mas uma coisa que eu percebo é que os comerciantes locais, eles se agradam muito das batalhas. Tipo, a galera que vende comida, a galera que vende bebida também, assim, que as pessoas acabam consumindo nos barzinhos, né, e tudo. No Coqueiral, a gente tem uma parceria muito grande com a galera que fica nos quiosques ali da praça, sempre fornece energia, fornece alguma coisa que a gente está precisando. E na Batalha do Castelo também, quando a gente começou, tinha uma distribuidora de água pertinho e eles sempre davam o galão todinho de água para a gente ficar usando na batalha, porque justamente eles já estavam tendo um lucro ali, eles queriam incentivar que continuasse. Então, com a galera que trabalha, que produz ali perto, geralmente é uma relação de boa. E com a sociedade, assim, acho que no começo, assim, quando começa a batalha, eles demoram um pouco a se acostumar, porque é barulho, porque acham que é tumulto, acham que vai atrair criminalidade, polícia, não sei o quê. Mas, no fim, eu acho que acaba... falo pelo Coqueiral, assim, que tem já uma batalha bastante duradoura, tem uma harmonia já, né? No começo a gente sofria muito com denúncia de som alto, mas aí a gente já tem a hora limite para a batalha terminar e acaba sendo tipo um acordo de convivência mesmo com a comunidade. E nas quebradas, Big, como é que é também essa relação com a galera? É no centro, né? Tem uma diferença porque o coque, o coqueiral fica no bairro, né? E as quebradas rolam no centro. Mas tem uma relação também com comerciantes e tal, com quem está nos arredores?
Então, eu acho muito parecido, né, a Praça do Coqueiral com o Açude Novo. Na época que a gente fazia ali, tinha muito comerciante ali que ajudava também na energia. E também, né, lógico, é uma mão de duas vias, né? Tipo, a gente precisa deles e eles precisam da gente, né, querendo ou não, para arrecadar lucro para eles. A gente fazia uma batalha lá no bar de Ostenta na época. E aí ele ajudava, né, com a estrutura ali do bar dele para a gente fazer a batalha. Com a população em volta, assim, a gente não teve esse problema por justamente ser no centro. Só que quando a gente estava fazendo a batalha no Cine, no Teatro Cine São José, ali tem gente morando, né? E a gente sofreu muito com isso. Tipo, quando dava 10 horas, já começava as denúncias de rolar polícia lá, porque a galera ficava na frente, né? Vocês sabem muito bem como é que é. E, tipo, o povo ali perto do centro não gosta muito, né, da gente. Não curta a nossa cara, infelizmente. Aí a gente sofria muita denúncia por conta disso. Mas na rua, assim, onde a gente faz a batalha, não. Mas com a polícia, sim, certo? Tipo, como eu falei, é um encontro de rua ali. Tipo, eles vão achar que a gente tá fazendo coisas erradas entre a gente mesmo. E, inclusive, o fundador, né, Zero, já sofreu muita opressão policial no começo da Batalha das Quebradas por conta disso, né? Ele foi já perseguido, inclusive. A gente sofria muito nesse quesito, assim, da questão policial, né? Hoje em dia a gente não sofre tanto. Acho que por conta mais dessa essa quebra de bolha, né, das batalhas. Tipo, eles não colam muito. Se colar é um enquadro ou outro ali fora da batalha. Mas, graças a Deus, hoje em dia não rola mais, né? Mas acredito que, tipo, a gente tem uma edição especial que a gente faz a cada edição especial, a gente cola numa quebrada, né? Tipo, onde tem moradores ali. E a gente, nesse quesito, também é muito bem recebido, velho. Quando a gente faz uma batalha numa quebrada aqui de Campina Grande, é sempre muito acolhedor. A gente nunca sofreu nenhum tipo de opressão, nem de morador. Inclusive, eles gostam porque ajudam no movimento ali local, no comércio local. Eu acho isso muito massa. Eu acho que é a diferença também, né, do centro com a quebrada, tá ligado? E tu trouxe uma questão agora também, né, que é uma outra relação, que é a relação com o braço do Estado, né, que é a polícia, né? Tu trouxe também essa dificuldade aí, né, essa questão desse conflito, né, da violência policial. E o Coqueiral, Alicia, também passou por isso, por uma situação assim. Já houve alguma intervenção policial também no Coque? Eu chamo Coque, né, porque é a família Coque do Coqueiral. Véi, assim, tem um episódio bem memorável da batalha, uma edição que eu ainda estava como plateia, eu estava nesse dia, que hoje até fui revisitar algumas matérias, porque existem algumas matérias sobre esse dia, né? Houve uma operação, assim, espontânea, né? Porque ninguém avisa nada. Lá no Coqueiral, na praça, durante a batalha. E isso foi em novembro de 2018. Foi assim, eu acho que foi a primeira batalha depois da eleição de Bolsonaro, né? Que ele tinha sido eleito. E aí houve essa operação lá, tava todo mundo prestando atenção na batalha. E aí a gente não viu o que estava acontecendo, porque estava todo mundo atento à batalha. Alguém lá de cima avisou que a polícia estava fazendo alguns enquadros agressivos com os meninos que estavam lá na praça. E aí, tipo, foi uma coisa assim, virou um furdunço, todo mundo se revoltou e a gente ouviu tiros pra cima. Eu não tô com a memória boa, nem tava na hora ali atenta 100% ao momento, eu tava pensando ali na confusão que tava acontecendo. Aí na matéria que eu vi hoje, o repórter fala que foram duas pessoas que passaram de moto e atiraram para cima. Na minha cabeça não foi isso. Eu até hoje eu tinha entendido que os tiros tinham vindo dos policiais, mas enfim, tiro de borracha, não sei. E aí a galera se espalhou da praça, e aí depois, quando a batalha chamou a atenção, dizendo, o que está acontecendo ali, aí a própria plateia da batalha
meio que impediu a operação ali que estava acontecendo. Gritou palavras de ordem contra a polícia e tal, e aí ficou rolando uma discussão, um bate-boca, tinha um dos policiais que estava visivelmente alterado, assim, revoltado, não entendo. E aí foi um episódio, assim, que chocou muito a plateia, chocou muito todo mundo que estava lá, repercutiu bastante na mídia, e aí foi até na batalha seguinte, houveram várias manifestações a favor da Batalha do Coqueiral, foram vários artistas lá, massa, se apresentar, ganhou, infelizmente, por causa dessa ação imprevisível, rolou uma visibilidade da batalha, porque colou muita gente ficou sabendo do que se tratava a batalha, porque era como se a batalha fosse um monte de gente toda semana indo para lá, para a Praça do Coqueiral, fazer coisa errada, usar droga, traficar, sendo que não, era a juventude ali reunida e só depois da gente da plateia reagir contra a polícia entenderam do que se tratava, foram tentar entender do que se tratava, porque imagina, se não tivesse ninguém reagido, tinha acontecido, tinha acabado com a batalha e nunca mais ia ter Batalha do Coqueirão. Então a gente teve esse episódio com a polícia e teve, como o Big disse, às vezes ainda rola um enquadro, assim, policiamento normal, né, da instituição, da polícia militar, assim, mas eles, depois disso, nunca houve uma ação assim agressiva. Quando eles chegam na praça que questionam alguma coisa, a gente consegue dialogar e tal. Então a gente consegue hoje em dia ter um diálogo de boa com a polícia, mas também já houveram alguns problemas em relação a isso, né? Que é sempre a cultura periférica sempre sofre bastante, né? Com a marginalização, a criminalização. Então é algo que a gente está preparado para lidar. Assim, não preparado, né? Mas que a gente espera que aconteça. Né? Não é, a gente nunca está preparado, porém é uma coisa que é passível realmente de acontecer, né? Diante do histórico aí de tantas situações e casos de violência, né? Estava presente também nesse período aí, também me lembro bem. E aí, né, tu fala um pouco agora também de como é que mudou essa relação também, né, desde essa situação, né, eu acho que a questão da adesão da sociedade, da galera do meio artístico, né, foi importante. E para você, Big, assim, teve alguma situação também de abordagem, de intervenção policial também, que dificultou também no fazer na batalha, no desenvolver a batalha? Aconteceu de rolar uma seletiva, eu não lembro para qual evento era a seletiva, mas a gente tava lá no Açude Novo, né? Isso, eu não era da organização ainda, eu era MC. Inclusive, eu ia rimar nesse dia, não consegui rimar por conta disso. A polícia tava lá fazendo uns treinamentos, viu que tava se reunindo a galera, começou a dar enquadro, foi chegando policial para todo lado, oprimiram muita gente lá, inclusive quebraram o celular de uma pessoa que não tinha nada a ver com a batalha, achando que era o organizador da batalha, e tentaram impedir de todas as formas ali, inclusive depois da batalha, né, falando aqui pro Zero, né, que no caso foi ele que passou por isso depois, porque depois dessa opressão toda, ele conseguiu ainda fazer a batalha, certo, acontecer. Ele não parou. E a polícia ficou ligada na cara dele, quando ele estava voltando para casa, eles perseguiram e agrediram ele, certo? De uma forma totalmente covarde. E isso, querendo ou não, assim, né? Eles acham que a gente vai parar, né? Na cabeça deles, eles acham que a gente vai parar, mas se eles matar um de nós, aparece outro no lugar, certo? Então, tipo, isso acontece, inclusive está acontecendo agora em São Paulo, na maior batalha aí do Brasil, né? A Batalha da Aldeia tá passando por isso com a prefeitura, a polícia acabando com tudo lá em outras batalhas. Infelizmente ainda rola isso, né? Mas a gente tá aqui para mudar isso e quanto mais a gente colocar na cabeça dos jovens que isso a gente deve combater, né? Fazendo rima e freestyle, não deve parar. Eu acho muito importante. Pode crer, Big. E também vocês tocaram numa questão que é o uso também das redes sociais como uma ferramenta, né? Acho que você falou sobre o TikTok, por exemplo, né? Que tem gente que não conhece, e aí a partir do TikTok ou do Instagram começa a acompanhar e a conhecer, né? E também, assim, pensando nesses desafios também, né? Que
muita gente que está aí na ponta organizando, né, as batalhas, né, aponta como um dos maiores desafios a falta de estrutura nos espaços públicos, né, nas praças, como, por exemplo, acesso à iluminação, pontos de energia, acesso a banheiro também. Então, como é que vocês fazem para viabilizar essa parte mais técnica também, de produção, para a galera que vai estar aí precisando de um acesso a um ponto de energia, por exemplo? Alicia pode começar. Assim, essa questão a gente já falou também sobre a parceria, né, com os comércios locais. A gente depende muito da galera que está ali na praça, porque nem sempre a gente tem acesso à energia da praça, que deveria ter, né, uma tomada ali disponível, iluminação correta, tipo, para viabilizar o uso da praça, né, que é pública. Aí a gente conta tanto com o comércio quanto as pessoas organizadoras que moram no bairro. Então, tem pessoas próximas que moram ali do lado da praça, que pode dar para dar uma força na energia, que dá para guardar material. E aí, também, a gente contando com os artistas independentes da cidade, que às vezes chega para tocar lá e bota um som massa, a galera do Sound System vai fazer uma edição lá, coloca um sistema de som. Então, a gente, através dessas parcerias, assim, coletivas mesmo, assim, a gente consegue oferecer uma estrutura de qualidade. E mesmo quando não tem, a gente faz na tora. Se não tiver, bota uma caixinha de som e rima na voz, a galera junta mais. Não deixa de acontecer a batalha por isso, nunca deixou, né? Mas tentamos que isso melhore. Até numa conferência de cultura municipal que eu participei lá em João Pessoa, e uma galera lá falando sobre um eixo de trabalho, falando sobre o que precisa, e aí ninguém lembrou de falar na infraestrutura das praças, porque ninguém ali era da cultura de rua, da arte de rua, porque todo mundo tinha um local adequado para fazer seu movimento ali acontecer. E aí a gente teve que abrir essa discussão sobre a infraestrutura da rua, a iluminação, a energia, o acesso a banheiros, que a gente tem os banheiros na praça, só que depende, né, da galera que está com acesso à chave, né, que geralmente é quem fica no quiosque. Então, são coisas que não competem a gente, porque a gente sequer tem dinheiro para manter essa infraestrutura, né. Então, acho que a missão também é ficar cobrando da manutenção pública, essas coisas, mas sempre que não temos, a gente sempre fez sem ter. Então, o caminho é para tentar melhorar, né? É resistência mesmo, né? Total. E pra tu, Big, como é que é também essa construção e também essa questão da infraestrutura aí? Como é que vocês conseguem fazer essa parte mais técnica mesmo? Então, no momento a gente tá passando por esse problema, né? Tipo, a gente faz a batalha no Açude Velho, na Praça da Redonda, e ali por volta não tem ponto de energia nenhum. Então a gente não tem como fazer uma estrutura massa, mesmo tendo parcerias, assim, porque não tem energia ali. E eles nem pretendem colocar pra gente. Tipo, quando tem o Natal iluminado ali no Açude Velho, aí aparece energia de onde não tem, né? Mas durante ali a gente fazendo a batalha, não tem como fazer uma estrutura massa para a galera ficar mais à vontade. Mas a gente, quando faz edições especiais, a gente cola em outro pico que tem energia, né? Aí rola as parcerias, né, com a galera que é da rua mesmo, que conhece nosso corre, que tá ali junto, sempre presente. Fortalece com caixa de som, iluminação. Inclusive, a Arte e Cultura já forneceu as tendas para a gente fazer uma edição aqui no bairro do Tambor, numa quebrada. E é isso, né? Sobre isso. Se a gente não se ajudar aqui, não tem como. Se for esperar da prefeitura, do governo, não vai existir nenhuma estrutura para as batalhas de rima. Mas a gente faz acontecer na tora, né? Como a Alicia falou aí, com a caixa de som, com a voz, com o gogó. Os MCs até muitas vezes preferem na voz, eu fico até achando engraçado isso. Mas é isso, né? A gente tem que fazer com o que tem, né? Até conseguir realmente uma verba melhor pra gente colocar um palco, uma estrutura toda terça-feira ali. Mas enquanto não tiver, a gente vai estar lutando ali, fazendo do mesmo jeito. Vai colocar pessoas no lugar do mesmo jeito, vai fazer a batalha acontecer. E é isso, né? Basicamente isso. E aí também pensando nessa questão do apoio mesmo do poder público, né? Se vocês conseguem acessar, por exemplo, editais,
leis de incentivo. Existe algum tipo de apoio nesse sentido, algum tipo de edital voltado para o público, para a cultura hip hop, e algum diálogo também com o poder público? Como é que é para vocês também essa situação, esse diálogo, assim? E aí, Big, pode continuar aí, que tá na voz. Então, assim, a informação muitas vezes sobre edital não chega, né? A real é essa, não chega. Se a gente não for atrás de saber como é que funciona, de realmente estudar, né? Porque eu acredito que a gente mesmo que faz parte do movimento cultural, assim, a gente deve informar o outro para que ele fique atento e busque essa grana, certo? Para melhorar justamente o movimento hip hop aqui dentro da cidade, dentro da Paraíba também, né? Hoje em dia, tipo, a galera tá focando muito em ser ponte e pontão de cultura, né? E é uma parada muito massa que, tipo, fomenta, né, o movimento, assim, querendo ou não, essa grana dá pra gente fazer uma estrutura melhor pra batalha de rima. Mas, infelizmente, tipo, a informação ainda ela é muito escassa, velho. Tipo, eu consigo, assim, ter acesso por ter amizade e tal, e a gente tá sempre passando isso pra frente, né? Porque, querendo ou não, muita gente olha o edital assim e vê como uma disputa, né? Vê que, se fulano ganhar, eu não vou tirar também. Sendo que tá totalmente errado. A gente deve fortalecer um ao outro, passar a informação à frente, para justamente a gente fazer esse movimento crescer cada vez mais. Querendo ou não, é um dinheiro nosso, né? A gente tá fazendo arte toda semana, tá fazendo cultura toda semana, todo ano, todo mês. E coisa que a prefeitura realmente não faz, né? Porque se você parar para pensar assim, tipo, o movimento hip hop na Paraíba e em outros estados assim, ela fomenta cultura muito mais do que a prefeitura. Ela coloca e gera empregos, né? Querendo ou não, colar ali uma pessoa com uma barraquinha de comida, uma pessoa ali vendendo bebida. Isso aí já está fazendo com que o governo e a prefeitura ganhem dinheiro em cima de nós e eles não olham pra gente, tá ligado? E isso é uma parada muito bizarra, né? Por isso que eu sempre falo que a gente deve se ajudar em quesito de editais, velho. Tipo, sair um edital, fazer um grupo, juntar uma galera, ó, pô, vamos tentar, vamos se ajudar. É assim que se faz um portfólio, é assim que se faz um currículo artístico. E, tipo, a gente tá sempre lutando pra isso, né, acontecer. E aí, Alicia, para a Batalha do Coqueiral também, né? Como é que é essa questão de acesso a editais, acesso a leis de incentivo para a cultura hip hop? Como é que é esse diálogo também com o poder público? Os editais de fomento à cultura, eles surgiram aí para conhecimento geral, porque sempre existiu, né? Fomento à cultura pelo poder público, mas que muito limitado, né? Então, para conhecimento das culturas marginalizadas, ficou mais conhecido desde o fim da pandemia, né? Com a Lei Aldir Blanc, aí, Lei Paulo Gustavo. E aí a gente consegue ter o conhecimento a esses editais, sobre esses editais, só que submeter um projeto, fazer inscrições, cadastros, demanda muito tempo, demanda muito trabalho, demanda muita leitura, estudo, demanda capacidades que a gente não consegue dar de conta, porque justamente a gente já não tem subsídio nenhum. E aí, fazendo tudo na tora, né, como a gente faz, cada um tem que dedicar um tempo ali do seu dia corrido para prestar atenção nessas coisas. Então, é o problema, assim, os editais existem e são muito bons, mas por não existir esse fomento contínuo e assim, estabelecido mesmo nas cidades, no estado, a gente tem que ficar correndo atrás, se desdobrando, por isso muitas a gente fica pensando, perdi uma oportunidade de um edital, mas na verdade às vezes a galera não teve tempo e conhecimento para construir um projeto que tivesse uma pontuação massa, porque a seleção começa na própria inscrição, né? Se você não tem os meios para você conseguir se inscrever, você já está fora. Então, é um benefício, assim, legal os editais, mas existe essa grande dificuldade, porque ninguém ali está ganhando dinheiro com isso, está fazendo renda. Pelo contrário, a gente está tirando do nosso tempo, do nosso bolso, muitas vezes, para fazer acontecer um evento cultural e que, como o Big disse, oferece muito mais, às vezes, do que o próprio poder público. Então, assim, é essa dificuldade que a gente tem com editais. E aí a gente, às vezes, ganha visibilidade dentro das secretarias de cultura, dentro dos órgãos públicos, das políticas públicas,
Principalmente quando está próximo de eleição, que é de praxe aqui, acho que no Brasil todo, né? Quando está perto da eleição, a galera lembra da gente, a galera vai lá, oferece um som, oferece um dia de estrutura massa, oferece uma visibilidade num evento cultural grande, e aí a gente também não fica esperando, né? Não pode ficar esperando por esse jogo político, né? Então, é bem difícil o diálogo com o poder público. Como eu disse, existe a conferência de cultura, né, que acontece num espaço, assim, muito grande, de 10 em 10 anos, se eu não me engano. E aí, imagina o tanto de problema que se acumula ali no movimento cultural durante 10 anos que a gente não tenha com quem reclamar, não tem para onde correr. Então, todas as estratégias que a gente pensa para ter um acesso, elas são limitadas por isso. A gente não tem os meios para que a gente fique de boa, assim, estruturalmente, que a gente possa oferecer sem preocupações um evento de qualidade, né? Então, depender do Estado ou esperar pelo Estado nunca foi uma opção para as batalhas. Assim, pensando nisso também, né, nessa questão da responsabilidade mesmo que as batalhas têm, né, de acolhimento, né, eu acho que também tem muito um caráter educativo, né, porque tem gente que nunca teve acesso, contato com poesia, por exemplo, né, e aí a gente descobre muitos artistas, né, a partir também de estar vivendo, né, de estar conhecendo as batalhas, né. Tem uma galera que começou muito novinho ali, né, e aí hoje a gente vê que são MCs aí que tá indo para outros espaços, né, que tá tendo um reconhecimento, e ver também as batalhas como espaços de acolhimento, né, especialmente, justamente para a juventude periférica, né. E aí pensando nesses espaços de acolhimento, assim, como é que vocês lidam com situações, por exemplo, de machismo, de LGBTQIAPN+, fobia, né, de racismo também, por exemplo? Existe alguma postura ativa, né, e de encaminhamento em situações que possam surgir dentro das batalhas? E aí passando para a Alicia novamente. Assim, a gente luta para que as batalhas sejam espaços acolhedores, que sejam espaços seguros. Como eu disse, o maior público é de juventude, então existem poucos espaços para a juventude negra, existem poucos espaços para a juventude LGBTQIAPN+, existem poucos espaços para as pessoas que são dissidentes na sociedade. Então, a batalha, ela surge por essa juventude e a gente espera, sim, que seja um espaço, a gente deseja que seja um espaço seguro, acolhedor, só que a gente não está alheio a muitas coisas, violências estruturais que estão na sociedade, né? Então, muitos episódios já aconteceram homofóbicos, racistas, machistas, coisas que a gente tem que lidar corriqueiramente na batalha, e existe, assim, que bom que existe uma cobrança do público sobre essas questões. E aí, quando isso aparece pra gente, quando é algo que se resolver na hora, eu defendo que tem que ser resolvido na hora, que tem que ser dada uma ideia, de que alguém tem que falar contra essas coisas no ato que está acontecendo, tem que agir contra essas atitudes. Porém, quando é uma coisa que chega pra gente, aconteceu isso e isso na batalha, vocês não se ligaram. Aí a gente tem uma conversa em grupo, e aí, como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque as pessoas veem pelo Instagram, né? O Instagram é só um mundo à parte, né? Então, as pessoas veem uma nota de repúdio pelo Instagram e acham que é só aquilo. A batalha se posicionou. Na verdade, a nota de repúdio, ela é só para constar, a gente tá vendo isso aqui e a gente tá tentando resolver da melhor forma. Então, antes daquela nota de repúdio que aparece no perfil, tem conversa, tem diálogo, tem atitude sobre o que vai acontecer, sobre o que a gente vai fazer nas próximas batalhas para evitar essas situações, como a gente vai tentar deixar mais seguro para aquelas pessoas, para aquele público que foi atingido negativamente. Então, é delicado de lidar, e por isso que a gente precisa também contar com a ajuda das pessoas nesses momentos. A plateia, ela é uma parte da batalha, ela não é um agente fora da batalha, né? Então,
eu mesma, enquanto espectadora, né? Quando eu vejo uma situação que eu não estou de acordo, a batalha, o público não é para gritar, então vamos gritar quando vê uma coisa errada, então vamos se manifestar, então vamos fortalecer ali porque todo mundo ali está com o mesmo objetivo, que é o de combater as violências que existem e nos violam todos os dias. Então, a união sempre é a chave, assim, quando a gente tem que se desdobrar a respeito de uma questão dessa, a gente faz mesmo, a gente não deixa de lado, a gente prioriza e tenta ser acolhedor com todas as partes, assim, às vezes são coisas imperdoáveis, mas às vezes são coisas que a gente consegue conversar e dialogar e dizer, e dar se liga, né, ei, bora aprender, vamos fazer diferente. Então, quando existe espaço para isso, a gente consegue dialogar. E aí a gente busca sempre o apoio e a parceria também das pessoas que estão presentes, assim, de toda forma, para ajudar nessas questões. Acho que tem muita coisa a ser superada, porque o hip hop, principalmente o rap, esse elemento, ele é muito engessado pela cultura machista, assim, e questões que a gente tem que lidar, como eu disse, na sociedade, né? Então, a gente precisa voltar essa fita, assim, fazer diferente nessa questão. Vamos referenciar as pessoas que estão do outro lado ali das violências, né? Então, tentar ser o mais acolhedor possível é a resposta, né? Massa, Alice, como é para vocês, Big, essa relação também, né, quando surge questões, né, de violências, como é que vocês mediam e encaminham, né, qual a postura de vocês nesse sentido? Assim, a gente tá sempre ensinando, né? Querendo ou não, quando cola algum MC novo na cena, que é a primeira vez dele que tá rimando, a gente chega e conversa com esse MC pra mostrar pra ele que tem uma política dentro da batalha, certo? Não é bagunça. A gente tem que respeitar todo mundo ali, tem que manter a ética. Já aconteceu, inclusive, numa batalha das quebradas, do MC ali novo na cena, dispensar ali ofensas a mulheres, certo? Sendo uma rima machista. E no meu caso, eu estava apresentando, eu deixei ele rimar, deixei o MC responder também ali, o primeiro round. E quando acabou a batalha, ele automaticamente desclassificado, certo? E a gente para a batalha, dá uma visão para a plateia, para todo mundo escutar e aprender e passar essa ideia para frente. Porque não adianta nada a gente estar numa roda de rima ali e não manter o respeito com as pessoas que estão presentes. Inclusive, é isso que, como a Alice falou, é um espaço de acolhimento, véio. A gente é tudo favelado, a gente é de quebrada, a gente tem que estar um ajudando o outro, não tem que existir preconceito nenhum ali dentro da roda. E acho importante a gente estar frisando isso sempre nas batalhas de rima. Como a Alice falou também, não adianta de nada só uma nota de repúdio, né? Tipo, se não fizer nada fora da batalha, né? Porque realmente uma parada tão complicada que a gente se reúne para saber como agir ali, dependendo da situação, né? Se for muito grave, realmente tem que ser devidamente cobrado, né? Com as suas medidas ali possíveis, né? Mas o que a gente tenta sempre passar, né, para as pessoas novas que estão na cena, porque quem já é velho na cena sabe, né, muito bem como é que funciona. E é basicamente isso, né? Acho que eu não devo nem muito se estender mais, porque a Alice falou tudo, velho. É isso mesmo, né? E pensando também, vocês trouxeram algumas situações também, né, que foram difíceis, né, de momentos que foram difíceis para as batalhas. Tem algum outro momento que vocês querem destacar, assim, que foi difícil para a organização enfrentar, né, que vocês repensaram em como continuar e tal, e como é que vocês continuaram também depois? Tem alguma situação, algum exemplo que poderia trazer, assim, pra gente ficar sabendo como é que é mesmo desse cotidiano, né, das dificuldades? Eu acho que ali, pós-pandemia, assim, imediatamente pós-pandemia, a gente teve muita dificuldade em continuar com a batalha. Foi um momento, assim, que eu acredito que até os danos que a pandemia causou na renda, no psicológico da gente, em tudo, né? Então, aí, eu me vi muitas vezes, tipo, com 2, 3 pessoas no máximo da organização tentando manter a batalha, porque estava todo mundo bem defasado e, tipo,
Hoje a gente tem 10 pessoas na organização e geralmente sempre era essa média de organizadores. Só que aí, pós-pandemia, a gente ficou bem, bem sozinho, assim, com pouca gente, porque estava todo mundo ali tentando se restabelecer. E aí ficava aquela questão, né, de não deixar a batalha morrer e tal. Ficou um tempo sem rolar a batalha. E aí a gente não tinha muito o que fazer, só que aí a gente ficou esperançoso, continuou com as edições de 15 em 15 dias, foi retomando aos poucos, e aí quando o público foi chegando, né, que é o público, pô, a plateia é o incentivo do artista, né, a plateia é o incentivo da batalha, do evento. E aí quando começou a fortalecer a presença das pessoas, aí a gente foi, deu um fôlegozinho com a chegada desses editais também, que proporcionou mais uma boa expectativa para a gente, e aí foi quando a gente conseguiu ter uma perspectiva de melhora, mas houve muitas situações difíceis, mas aqui eu lembro, assim, que foi mais difícil foi essa época aí. E para vocês, da Batalha da Quebrada, Big, teve algum momento também, assim, foi bem difícil de enfrentar e poderia trazer pra gente? Acredito que não foi no pós, na pandemia, né? Depois ali que voltou pra nós, assim, foi muito massa ver a galera na rua de novo. E só que o momento mais difícil foi durante a pandemia, né? A gente, todo mundo acostumado a ir pra rua, fazer uma batalha, do nada para. E agora, o que a gente vai fazer, né? Aí muitos MC na época pararam, né? Muitos MC bons pararam e não voltou mais, né? E, tipo, muitos ficaram no estúdio também, foram pro estúdio, evoluíram na questão musical. Mas o período difícil mesmo foi esse, na pandemia, né? Porque não tinha como mais fazer batalha, até virtualmente era complicado de fazer uma batalha. Todas as batalhas sofreu com isso, né? Porque a gente precisa do calor humano ali, do público, da zoada, da bagunça mesmo. E o momento difícil foi esse, velho. Tipo, ficar em casa sem ter uma batalha pra ir, pra organizar, pra assistir. E esse foi o momento mais difícil. E depois da volta da pandemia, né? Realmente estava indo todo mundo se restabelecendo ali. Mas foi muito massa, né? Você reencontrar de novo a galera. E voltar de novo, inclusive a cena de Campina Grande, ela evoluiu e cresceu depois da pandemia, né? Porque muita gente ficou em casa, velho, não tinha o que fazer. Aí quando começou de novo, acho que nas 3 primeiras semanas de volta da Batalha das Quebradas, foi onde colou, tipo, na primeira edição colou 9 pessoas, na segunda colou 20, na terceira já tinha 50 pessoas na praça. Foi tipo isso, tipo, aquela parada de vamos fazer. Depois disso, 6 meses depois, já tava tendo batalha na cidade todos os dias da semana, em cada bairro. Assim, acho que, querendo ou não, impulsionou, né, a cena de Campina Grande aqui. Mas um momento difícil mesmo foi nesse, na pandemia. E falando assim de coisa boa também, de bons momentos, assim, tem algum momento que vocês destacam como foi um momento, uma situação massa, que foi incrível, que foi de felicidade, que vocês querem trazer e compartilhar com a gente, com quem está ouvindo? Eu acho que, assim como muitos momentos difíceis, a gente vive muitos momentos felizes na batalha. Tem batalha que é tão, assim, que não tem nada, não é um grande evento, mas que rola uma energia tão massa que você sai da batalha assim, meu Deus, foi muito massa essa batalha. Então, muitas edições eu me senti assim, de ter rolado uma coisa muito boa ali. Só que eu destaco o momento mais feliz que eu lembro durante esse tempo de organização foi quando a gente foi contemplado com o edital da cultura viva do hip hop, o edital de premiação. E aí era um edital de premiação, né? Tipo, a gente foi reconhecido pela nossa trajetória e recebeu eu não vou nem dizer uma premiação, a gente recebeu uma indenização por tudo que a gente já fez ali, né? E aí foi um momento de alegria muito grande, porque foi quando a gente conseguiu adquirir equipamentos que a gente nunca teve, a gente conseguiu adquirir tenda, coisas materiais, e também nos premiar, né? Dar um cachezinho para cada, porque a gente nunca recebeu R$1. Todo o dinheiro que a gente conseguia ler pelo chapéu, né? Passando o chapéu na plateia, a gente guardava em caixa para resolver alguma coisinha ou outra. Mas aí foi o momento que a gente foi reconhecido
não como, ainda como deveria, né, mas pelo menos em parte pelo Estado, e a gente conseguiu, inclusive, fazer uma confraternização, porque todo ano a gente costumava fazer, mas dessa vez a gente tinha como fazer, proporcionar uma festa de verdade assim, pra gente, cada um deu sua cota ali, e a gente fez um momento feliz para todos nós que estavam ali há 5, 6 anos nessa luta, né? Então eu lembro desse momento, dessa contemplação, como um momento muito feliz para nós. É massa, né? Comemorar as conquistas também, né? E pra você, Big, tu identifica que momento, assim, né? Na Batalha das Quebradas, que foi um momento massa, assim, um momento feliz também. Assim, são vários momentos, né? Cada edição especial que a gente faz é um momento feliz, que a gente tá ali leva a batalha para uma comunidade que muitas vezes nunca viu isso, nunca viu uma batalha de rima ver pela internet. E é muito massa você ver os pirrai mesmo, assistindo uma batalha de rima a primeira vez ali presente, aquela emoção, aquele calor, muitos dali, eu acredito que a gente está plantando uma semente, né? Vão ser futuros MCs e passar com essa nova geração para frente, né? A cultura. Então, todo momento de edição especial que a gente vai para uma quebrada, para mim é um momento muito feliz. Inclusive, a gente fez uma edição, né, na da Batalha das Quebradas no bairro do Tambor, onde a maioria do público eram crianças. A gente fez uma batalha de criança, kids, juntamos uns 7 pirrai ali antes da batalha mesmo acontecer. E foi um momento ali muito massa. Inclusive, uma pirraia ganhou essa batalha, rimando horrores, dando fatal em todo mundo, até a plateia sobrou. E isso é um momento feliz pra mim, assim, velho. A gente tá perto dos nossos ali, fomentando ali uma cultura dentro da comunidade. E principalmente essa comunidade daqui do bairro do Tambor, que ela tá passando por um momento difícil, que vai rolar a revitalização do trem aqui de Campina Grande, e muitas favelas aqui de Campina Grande vai sair, né, por estar perto da linha do trem, e a gente colou junto para fazer essa movimentação ali, mostrar que também tem famílias ali, muitas pessoas que moram há mais de 20 anos, mais de 30 anos ali dentro da quebrada e vai ser expulso sem ganhar nada, e a gente fez essa batalha lá dentro para revitalizar isso e levar cultura, né, para a criançada, até para quem é mais velho também, ver e olhar a gente com bons olhos. Isso pra mim é um momento feliz. A cultura hip hop fazendo escola, né? Dizendo que é importante, né? Que forma aí a meninada. Muito massa. E aí, pensando também nos próximos passos, assim, quais são as ações que vocês estão pensando para esse ano? Se tem novos projetos? E aí, Big, quiser e continuar aí, já tá com o gancho na mão. A gente tá, inclusive, para fazer uma edição especial. A gente tá chegando a 150 edições. Aí estamos planejando, organizando de fazer uma parada assim mais organizada. Dessa vez a gente não quer ir para uma quebrada, quer pegar uma casa de show ali para trazer inclusive os MCs de João Pessoa, trazer MCs de Pernambuco, de estados aqui próximos, para a gente fazer uma movimentação aqui nordestina na cidade. Inclusive estou dando alguns spoilers aqui que eu não sei nem se deveria dar, mas é isso, né? Os planos agora que tá na minha mente mesmo é focar nessa edição 150 que vai rolar, e se rolar, com certeza vai rolar, vai ser muito massa. Inclusive vocês dois estão convidadas para colar e fazer parte dessa parada. Inclusive a gente vai colocar uma seletiva para ir pro Coqueiral, certo? Eita, novidade nova, hein? Tô gostando de saber. E aí, Alizinho Coqueiral, quais são os próximos passos aí para esse ano? Eu, como eu falei antes, atualmente eu não estou em João Pessoa, né? Pretendo voltar, mas não ficar em João Pessoa, mas quero continuar na organização. Tem sido difícil estar longe, mas dá certo, né? Assim, a distância a gente vai se ajudando também. E aí, eu quero estar presente para ver o fortalecimento da organização no sentido da gente se fortalecer pessoalmente, né, para que cada um fique bem, para poder estar presente ali de corpo e alma na batalha, nas reuniões, na organização, para a gente conseguir planejar uma coisa, inclusive, que é nosso desejo há alguns anos, que é fazer um evento de aniversário da batalha. Esse ano eu espero que saia. E aí é em julho, né? E aí vamos tentar algum recurso, vamos tentar algum fomento
pelo Estado, que a gente estava falando antes, né, para proporcionar um evento massa que seja de comemoração na Praça do Coqueiral, ali onde ela nasceu e onde ela vive até, né, até sempre. E aí, eu acho que fortalecer a coletividade é a chave para isso também, ser convidativo com a galera também que queira estar na organização, que queira estar no apoio para ajudar a gente, porque é um movimento feito por muitas mãos. E aí diz que a gente precisa também, né, fortalecer essa união e coletividade para a gente continuar sempre em frente e não parando como a gente achou muitas vezes que ia parar. É isso aí. Torcendo para que aconteça o aniversário do Coqueiral. Quero chegar junto aí, hein, viu? A edição 150 aí da Batalha das Quebradas. Acho que vai ser massa também. E também dizendo aí, galera que está nos ouvindo, que a gente está chegando aos momentos finais do nosso podcast. A gente agradece a quem ficou até aqui com a gente. Né? A gente agradece também a Big, a Alícia, máximo respeito à Batalha do Coqueiral, máximo respeito à Batalha das Quebradas, vida longa, né? Vida longa para esse exemplo de resistência em Campina Grande, João Pessoa. E só pra gente terminar, eu quero convidar vocês pra gente fazer um jogo rápido, tá bom? Um jogo rápido, eu faço uma perguntinha e vocês respondem, tá massa? E aí a gente pode fazer essa rodada, né? Começando por Alícia e por Big, depois Big, pode ser assim? Então, pra vocês, uma referência no movimento hip hop. Eu tenho uma referência no rap feminino que é a Cris SNJ, assim, eu acho que tá na velha guarda aí e é uma grande referência que eu tenho no hip hop e principalmente no rap. E pra Big, uma referência no hip hop. Pronto, vou citar duas referências, certo, do hip hop paraibano. Uma delas é DJ Griot e a outra é Lucas no Beat, que são duas pessoas que infelizmente nos deixou, mas que deixou seus legados aqui no hip hop paraibano. E um livro que vocês indicam aí pra gente ler, Alícia. Uma referência de livro que eu tenho, que eu gosto muito, é Flores de Alvenaria, que é um livro de poesias de Sérgio Vaz. Muito massa. E pra Big, uma referência de um livro. Uma referência, velho, eu tô lendo Misto Quente de Charles Bukowski, acho que é o que eu tô lendo, é a única referência que eu tô tendo agora. E é isso. Massa. E uma música que vocês indicam aí pra galera conhecer e ouvir, colocar no play. Uma música que eu tenho ouvido, um som que é recente, de um mano aí de Campina Grande, junto com um mano de Cajazeiras, aqui da minha área, é Nego, de Robson, Fete Rodrigo da CZ. É um som que eu me identifico muito, porque eu sou sertaneja, sou da Caatinga, e a música fala sobre isso. Big? Uma música, eu vou citar também um som de Robson, junto com o Judá, Script de Sucesso, é um som pesadão aí, que critica justamente o mainstream, né, atual da cena do rap aí. Eu acho muito massa, vocês deveriam ouvir aí, dar um play que vão gostar, viu? Como os moleques têm uma lírica pesada. Geral. E um grupo ou um coletivo que vocês indicam pra gente acompanhar nas redes sociais, pra gente possa seguir e acompanhar o trabalho? Eu vou indicar dois daí de João Pessoa. Eu vou indicar, mas eu não sei se é tão ativo nas mídias. Só que eu sempre, quando eu vejo a galera postando alguma ação, eu fico muito feliz, que é o Nós por Nós, que é um coletivo de grafite e que assim, referência no hip hop. E outro é o Carcará Sound System, que também foi uma grande parceria na época da Batalha do Castelo e tem sido, né, a Caragiô aí conhece bem. E aí é um coletivo muito massa pra gente acompanhar. Salve João Cariri aí. Eu vou citar duas também, vou citar a banda Mala Sombras, que os moleques estão chegando aí com um som diferente, misturando uma parada rap com banda, e futuramente aí, não tem som na pista ainda deles, mas eu sei que vai sair, e quando sair vai ser muito massa e vai ser muito diferente do que a galera é acostumada a ver, certo? E o outro também daqui de Campina Grande é Dante, que tá fazendo muito som pesado, velho. Recomendo muito aí vocês acompanhar essa galera, velho. Aliás, a cena paraibana tá vindo muito forte, inclusive o Rodrigo da CG também tá quebrando tudo, o moleque é pesado, velho. Só gente brava, só ref brava aqui, viu, minha gente? Super gosto também de escutar. E é isso, valeu geral, viu, galera? A gente pede também para seguir as redes sociais da Casa Pequena Davi,
do projeto Arte e Cultura nas Periferias. Seguir também a Batalha do Coqueiral, a Batalha das Quebradas, acompanhar e chegar junto. E também indica esse podcast aí pra galera, pra família, pros amigos. E é nóis, até o próximo episódio. Valeu demais, viu, gente? O papo foi chave, foi 1000 graus. Obrigadão. Massa, massa. Eu que agradeço, velho, pelo convite aí. E se quiser chamar mais vezes, vou estar aqui presente. Foi muito massa a conversa, estar presente assim, e a gente conversar e dialogar sobre o rap paraibano. É sempre muito importante, né, levar isso para outras pessoas, do que a gente faz, né, no dia a dia, porque muitas vezes a gente não é valorizado pelo que a gente faz, e a gente leva muita cultura para a periferia, leva muita cultura para os jovens. Muita gente sai do crime por conta do rap, do hip hop. E então é sempre importante a gente ter esse diálogo entre a gente para mostrar para as pessoas que a gente não são marginais, a gente está aqui fazendo arte muito melhor do que muito MC aí mainstream que a galera gosta de botar lá em cima, mas o rap de verdade ele tá na rua. E é isso, velho. Muito agradecido aí pelo convite. Quiser chamar de novo, aí um salve da Batalha das Quebradas. Geral. Eu assino embaixo. Eu acho que o podcast, eu gosto muito de podcast, é um meio assim de difundir muita ideia boa. Satisfação geral. Massa. Então, até a próxima aí. Valeu.